Aos 22 anos, né, foi onde eu comecei a frequentar, né, igreja cristã. E foi onde eu comecei a conhecer um pouquinho do evangelho e tal, essa questão toda, né? E aí dentro disso, conheci a Mônica, que até então eu não a conhecia. É, e, e aí dentro dessa questão, quando eu a conheci, eu estava na juventude, né? Aquela época de juventude de igreja, aquela coisa toda. E a Mônica não era da igreja, entende? E aí, assim, aí aquela questão que acabou entrando um pouquinho, né? As pessoas falando, jogo desigual, aquela questão toda, não pode namorar, enfim. E aí casamos, eu conheci a Mônica e casei, né? Nós noivamos, casamos. E dentro desse processo, aonde eu acabei me afastando um pouco, né? E aí eu tive um problema, né? Um problema voltado para a questão conjugal, né? E ali os 2 primeiros anos de casado foi muito difícil, né? De adaptação, acho que todo casamento passa por isso, mas o meu especificamente, eu tinha uma dificuldade, porque eu tinha algumas questões, é uma fase meio escura, meia negra da minha vida, entendeu? Que eu acredito que para mim foi muito, muito difícil. E aí eu comecei a viver algumas experiências pessoais, entende? E uma dessas experiências pessoais foi um desemprego durante um bom tempo, cara. Entendeu? Passei uma fase... Sem grana, hein? Foi bem complicado porque, assim, eu fiquei desempregado um ano, mas esse um ano aí eu desempregado, saindo para procurar emprego, todas as portas estavam praticamente fechadas. E aí eu tive uma experiência pessoal. Eu não coloco isso para as pessoas como regra, mas é uma experiência pessoal minha de fé, tá? E aí eu congregava na Maranata, em Caxias, e lá tinha uma campanha terça-feira, sabe? A campanha que você fazia era sempre campanha assim de oração, e você colocava lá os seus pedidos. E ali eu tive um virar de chave de uma tomada de decisão comigo. O que aconteceu? Vocês vão achar até mais... eu estava ali e aí eu falando, poxa, estou buscando a tua presença, estou aqui fazendo as coisas e a porta não abre e tal. E aí me deu um estalo, faz um propósito. E aí ali naquele momento, eu falei, pai, se eu abrir a porta, eu vou te servir. Vou te servir, porque a gente tinha muita referência, né? A igreja, e aí servir ali era entrar para uma coisa mais séria de cabeça mesmo. E aí ele falou, vai me servir, então o que vai mudar? E aí naquela hora eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Eu vou falar isso, cara, não tem problema não, não tô nem aí, tá? Fica à vontade. Eu tinha um diploma de 2º grau comprado. Eu lembrei disso. Aí eu falei, talvez as minhas pacientes estão ouvindo aí agora, vai falar assim, caraca, que maluco, que louqueiro. Mas aqui é pra gente poder contar, porque a gente às vezes não conhece a nossa história, né? Então, assim, a busca do autoconhecimento. Então, assim, isso, e aí isso me mudou muito, porque assim, eu nunca fui muito fã de estudar, sabe? E aí eu cheguei em casa naquele dia, depois disso, e aí eu falei pra Mônica, Deus falou comigo. Fui lá, peguei o diploma e rasguei na frente dela. Ela falou, tá maluco? E, pô, era uma coisa errada, né? Porque já vinha de um tempo e eu tava com aquilo ali, só que eu não... E aí eu falei, não, vou voltar a estudar. Né? E aí eu rasguei o diploma e comecei a voltar a estudar, né? E aí eu fui estudar até num Brizolão, cara. Fazer o 2º grau de novo num Brizolão. E eu vou dizer... A minha mãe pagou escola particular, a Georgina deve estar ouvindo agora, ela pagou escola particular pra caramba pra mim na infância. Minha melhor escola foi num Brizolão, velho. Minha melhor escola foi num Brizolão, porque eu queria estudar, eu queria, sabe, parece que mudou a chave, sabe, na minha mente ali.
E aí, depois de fazer o 2º grau, eu decidi fazer teologia. E aí todo mundo falava, tá fazendo o quê? Odontologia? Não, teologia. Não, teologia. Para que serve isso? Aí eu, tá estudando para ser pastor? Aí eu, não, estou fazendo porque é um propósito meu, estou fazendo teologia. Fazia teologia na Unigran Rio, né? E aí toda vez que havia uma pergunta, né, as pessoas, elas... Só que foi aonde eu comecei a conhecer um pouco dessa questão sem pretensão, eu posso dizer assim. Como eu disse, eu sou sempre muito intenso de servir, de fazer. E aí eu fui fazer essa teologia para... e aí foi quando eu conheci um pouco desse humano. Por incrível que pareça, né? Que a gente distancia, tem uma questão, né? Que a teologia ela acaba indo, né, para um lado mais espiritual, distanciando um pouco desse humano. Na teologia, eu me encontrei com esse humano, sabe? E uma das questões que eu me apaixonei foi foi um professor, que eu tive psicologia da religião, como eu te falei. Ele é um psicólogo, Marcelo Quirino. Ele me apresentou a psicologia mais voltada para uma linha lacaniana, né? E aí eu me vi, eu tenho até uma material daquela época que é Tirando a Venda dos Olhos. É como se eu tivesse tirado a venda dos meus olhos e eu falava, né, dentro dos 5 anos ali da faculdade, eu segundo Lacan. Mas aí naquele momento, tua atividade profissional já estava ligado com a religião e tal? Né? Não. Minha atividade profissional sempre foi voltada para a área de telecomunicação, como é até hoje, entendeu? Eu trabalho na área de gestão, na área de telecomunicação, certo. Entendeu? E aí esse processo, né, desse desenvolvimento dessa parte teológica e buscando um pouco desse entendimento desse ser humano que era eu mesmo, fazendo esse laboratório de mim mesmo, eu comecei a me debruçar aí eu tive que apresentar uma tese monográfica, né, fazer aquela tese e tal. Entendeu? Eu comecei a ouvir, assim, os textos de Lacan, eles são muito... Eu não entendia nada, o Telino me dava o texto, eu não entendia nada, porque era uma linguagem pesada, rústica. Filosófico muito profundo. Eu não entendia. Ele falava, calma, fica aí, né? E aí com uma dificuldade já, porque como eu comecei a pegar gosto pela leitura e pelo estudo, né? Depois de uma certa idade, então a minha base, né, a base, vamos dizer, literária, em questão de escrita, às vezes ela não era tão fácil. Eu tinha uma dificuldade muito grande no português. Entendo. Mas o que ele virou a chave, que fez isso mudar, foi justamente quando ele falou assim, cara, você só não tem uma questão voltada para o português, para nível de conhecimento, mas você é inteligente. Você tem uma sacada de um link de desenvolver. Pô, quando ele falou aquilo, cara, acho que era tudo que eu precisava ouvir.